E aí, olha, se quando alguém fala yoga, a primeira coisa que você imagina é aquela postura super complicada, segura aí. Hoje a gente vai muito além do tapete para descobrir como essa prática milenar é, na verdade, uma ferramenta poderosa de transformação. Uma que integra corpo e mente de um jeito que, olha, a ciência está começando a entender só agora. Vamos mergulhar nisso? Para começar, vamos direto ao ponto. O nome, Yoga. De onde vem isso? Vem de uma raiz lá do sânscrito, yuj. E o que isso quer dizer? Unir, juntar, integrar. E é essa sacada, sabe? A essência toda tá aí. É uma busca por harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. É bem mais do que só ter flexibilidade, é sobre essa união. E para a gente entender de verdade o que é essa união, nosso papo de hoje vai ser uma verdadeira jornada. Primeiro, a gente vai além da postura para entender a história. Depois, vamos fundo na conexão corpo-mente. Aí, a gente descobre o poder da respiração, vê como a ciência encontra a sabedoria ancestral e, para fechar, a gente vai entender a yoga como uma filosofia para a vida. Então, vamos lá. Para sacar essa ideia de união, a gente precisa olhar para além da postura, sabe? É tipo uma viagem no tempo, bem antes desses estúdios supermodernos, para ver como a yoga saiu de um ritual super antigo para se tornar esse fenômeno que é hoje. Olha que interessante. Essa história toda começa lá atrás, por volta de 1500 a.C., com umas menções a técnicas de concentração nos Vedas. Mas o grande divisor de águas mesmo foi Patanjali, que organizou tudo nos Yoga Sutras. E a definição dele era incrível. Yoga é a cessação das flutuações da mente. Pensa só. Bem mais tarde, surge o Hatha Yoga, já com um foco maior no corpo. E só em 1893 que o Swami Vivekananda apresentou essa filosofia para o Ocidente. O mais legal é perceber essa evolução, né? O foco foi mudando da mente para o corpo, o que nos leva direto para aquela pergunta-chave. Como é que essas duas coisas se conectam de verdade? É aqui que a coisa fica boa. A tal da conexão corpo-mente. Sabe qual é o grande segredo da yoga funcionar tão bem? É justamente isso. Entender que o nosso corpo e a nossa mente não são separados. Eles são uma coisa só, uma ligação, que não dá para quebrar. Pensa bem, por muito tempo a medicina aqui no Ocidente separava tudo. Tava com problema físico, trata o corpo. Problema mental, trata a mente. Cada um na sua caixinha. Já a visão da yoga, nossa, é totalmente diferente. Sempre enxergou os dois como um sistema único, sabe? Totalmente integrado. Uma coisa depende da outra. O que mexe com um, mexe com o outro, simples assim. E o mais legal é que a ciência hoje está aí para confirmar essa via de mão dupla. Por exemplo, estresse físico constante com muito cortisol no corpo pode literalmente encolher o nosso centro de memória no cérebro. E o contrário também acontece. A ansiedade, que é um estado mental, se manifesta no corpo, né? Tensão muscular, o sistema de defesa fica mais fraco. É uma conversa sem fim entre corpo e a mente. Beleza. Se o corpo e a mente estão conectados, como é que a gente consegue, sei lá, influenciar essa conexão? A resposta, olha só, é algo que a gente faz o tempo todo sem nem pensar: respirar. Na yoga, o controle da respiração, que tem o nome de pranayama, é exatamente isso, a ponte que conecta esses dois mundos. É isso mesmo. Pensa na respiração como uma ponte. De verdade. É um mecanismo prático, concreto, que permite que a gente atravesse de um lado para o outro, do físico para o mental e do mental para o físico. É uma ferramenta poderosíssima de autorregulação que está com a gente o tempo todo. E olha, não é nada de outro mundo, não. Uma técnica essencial é a tal da respiração diafragmática. É super simples. Coloca uma mão na barriga e a outra no peito. Aí inspira devagar pelo nariz, sentindo a barriga subir primeiro. Depois solta o ar devagarinho, sentindo ela descer. Só isso. Essa respiração mais profunda ativa o que a gente chama de resposta de relaxamento do corpo. É automático. E essa resposta de relaxamento não é só uma sensação boa, não. É algo que dá para medir. E é nesse ponto que a ciência moderna se encontra com essa sabedoria de milênios. Porque, por séculos, quem praticava yoga falava desses benefícios incríveis. E agora a ciência está chegando e falando, pois é, eles estavam certos. Mas funciona mesmo? Vamos aos números. No estudo clínico, o pessoal que praticou yoga por 12 semanas teve uma redução, em média, de 35% nos sintomas de ansiedade. 35% é muita coisa. E no corpo, o impacto físico também tem. Um aumento de 35% na flexibilidade das articulações no mesmo período, só 12 semanas. O efeito é direto, dá pra ver.
E o estresse, o famoso estresse. A prática regular mostrou que dá para diminuir os níveis de cortisol, aquele hormônio do estresse, em 23%. Quer dizer, os dados são muito claros. A yoga realmente mexe com a química do nosso corpo. Juntando tudo isso, a gente chega na parte mais profunda da nossa conversa. A yoga como uma filosofia para a vida. Porque, no final das contas, fica claro que é muito, mas muito mais do que só uma série de exercícios, né? E aqui vem o que talvez seja a maior surpresa para muita gente. Sabe as posturas físicas, os asanas, que todo mundo associa com yoga? Então, elas são só um dos 8 ramos do sistema todo. Apenas um. É como se fosse só a porta de entrada para algo muito maior. E esses 8 ramos são, na prática, um guia completo de desenvolvimento pessoal. Começa com princípios éticos, com autodisciplina, aí sim vem as posturas e o controle da respiração, que a gente já falou, e depois avança para estágios mais internos, como concentração, meditação, e, no final, a tal da união, o samadhi. É basicamente um mapa completo para a vida. E com isso, a gente volta lá para o começo. Lembra da raiz Yud? Unir? A yoga, com essa história gigante, essa conexão incrível entre corpo e mente, e agora, com o carimbo da ciência, oferece um caminho prático para isso. Então a pergunta que fica no ar, e que talvez seja a mais importante de todas, é: o que realmente significa, no dia a dia, para a gente, unir corpo, mente e espírito?